Fala, Fogão! Na manhã dessa quinta-feira, a torcida botafoguense foi surpreendida com uma matéria do Globoesporte.com falando que o Botafogo recusou uma proposta de 150 milhões de reais pelo Matheus Nascimento. Um clube português teria feito essa proposta, sendo ela recusada pelo Glorioso. Naturalmente, por conta dos valores envolvidos, isso gerou todo um debate no meio da torcida botafoguense, com parte da galera falando que tinha que aceitar e outra parte dizendo que não, que ele poderia se valorizar. E eu quero comentar isso aqui para vocês porque, de fato, é um ponto muito importante. A gente precisa entender todos os lados dessa história para poder chegar a uma conclusão. Vale ou não vale a pena esperar para vender o Matheus Nascimento? Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, o botão de se inscrever está aqui abaixo do vídeo e compartilhe o Fala Fogão com outros torcedores em grupos do WhatsApp, redes sociais, enfim. Me ajude por gentileza a chegar à marca dos 10 mil inscritos e levar a mensagem do Fala Fogão a cada vez mais botafoguenses. Dito isso, vamos em frente para o grande destaque desse vídeo, justamente essa avaliação a respeito dessa proposta que o Botafogo teria recusado no valor de 150 milhões de reais, o que é equivalente a 23 milhões de euros. Segundo matéria do Globoesporte.com, um clube português cujo nome não foi revelado teria feito essa oferta e o Botafogo então teria recusado porque acredita no potencial de desenvolvimento, de valorização do Matheus Nascimento, acreditando, portanto, que no futuro poderia vender o jogador por um valor superior a esse que foi oferecido. Em relação a isso, tem alguns pontos interessantes a comentar. Prós e contras dessa recusa do Botafogo em relação a essa proposta de 23 milhões de euros, 150 milhões de reais, e também a respeito da própria matéria do Globoesporte.com. Tem alguns pontos que chamaram bastante a minha atenção e eu queria compartilhar com vocês também. Vamos começar então falando sobre a matéria. Na matéria é falado de um clube português. E a gente sabe muito bem que em Portugal, basicamente falando, dois times têm bala na agulha para fazer esse tipo de oferta: Benfica e Porto. O Sporting está muito bem nessa temporada, é verdade, mas financeiramente falando, não tem essa bala na agulha para fazer esse tipo de proposta. Então, quando a gente fala de futebol português, Benfica e Porto, qual é o modus operandi normalmente desses times? Eles olham para o futebol brasileiro, uma jovem revelação, oferecem ali 8, 9, 10 milhões de euros normalmente, levam para a Europa, valorizam o atleta e depois vende para um grande centro europeu, seja Espanha, Inglaterra, Alemanha, Itália, enfim. É normalmente isso que acontece. Não é comum você ver no futebol português um Benfica, um Porto, oferecer para um garoto de 17 anos 23 milhões de euros, sendo que esse garoto está começando agora no profissional. Isso não é nada comum. Então, por conta disso, me levou a pensar o seguinte: essa matéria pode ter como objetivo valorizar um ativo do Botafogo. Você coloca o Matheus Nascimento em evidência, coloca que o Botafogo já teria recebido uma oferta de 23 milhões de euros, o que coloca uma âncora aí para futuras ofertas que o Botafogo possa vir a receber e, naturalmente, isso pode servir de base para futuras negociações. É claro que eu acredito no potencial do Matheus Nascimento, não estou questionando isso, porque não acho que o Matheus Nascimento tem potencial, tem talento para valer mais do que esses 23 milhões de euros. A gente tem que relembrar o seguinte: ele recém completou 17 anos, está com 16 anos, foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, tem mais de 150 gols na base do Botafogo, tem sido avaliado por clubes nacionais e internacionais, tá? Tem sido acompanhado justamente para saber como ele vai se desenvolver e, naturalmente, demonstra talento. Não é à toa que o mundo da bola olha para o Matheus Nascimento. Mas, obviamente, eu não posso negar que o fato de ser um clube português colocando esse valor na mesa, sinceramente, chamou bastante a minha atenção. Mas fica aqui esse comentário, vamos considerar que de fato essa proposta chegou e vamos avaliar então os prós e contras do Botafogo ter recusado essa proposta de 150 milhões de reais. Todo mundo sabe que o Matheus Nascimento é o grande ativo do Botafogo pensando em venda futura. Ele é um jogador que vem se destacando, conforme eu disse, o mundo da bola olha para o Matheus Nascimento, justamente porque é um centroavante que faz muitos gols e tem lastro para se desenvolver, para realmente se transformar num grande centroavante do futebol mundial. Hoje a gente pode não conseguir enxergar muitas vezes esse potencial, mas isso naturalmente se explica pelo time que o Matheus Nascimento está jogando. O Botafogo está desestruturado, não tem sustentação técnica e tática para o garoto poder desenvolver todo o seu talento. Influencia sim o time que o Botafogo tem nesse momento, pode ter certeza. E o Matheus Nascimento no time organizado, conforme inclusive eu já disse aqui no canal, com toda certeza estaria desenvolvendo melhor o seu futebol. Então a gente precisa prestar atenção no seguinte:
tudo existe risco nessa vida. O Botafogo recusar nesse momento 23 milhões de euros, 150 milhões de reais, pelo Matheus Nascimento, existe o risco sim de no futuro ele não estar valendo isso. Se de repente, nessa transição base profissional, ele não conseguir desenvolver todo o seu talento. Isso pode acontecer, todo mundo sabe disso. Então a recusa do Botafogo nesse momento acarreta num risco de lá na frente a gente poder sim se lamentar de por que não vendemos naquela época o Matheus Nascimento. Isso pode acontecer. Só que da mesma maneira a gente tem que pensar o seguinte: mais uma vez a SA voltou à tona. Essa SA está voltando a ser debatida dentro do clube. E daqui a 30, 40 dias vai ser votado no Conselho Deliberativo o segundo modelo de Botafogo SA, que está sendo capitaneado pelo Gustavo Magalhães. O Conselho vai votar para decidir se aprova ou não o modelo de projeto. E a gente sabe muito bem que para potenciais investidores é muito interessante o Botafogo ter ativos, jogadores, que possam ser vendidos por grandes quantias. Porque isso, naturalmente, torna o Botafogo mais atrativo. Então uma recusa do Botafogo nesse momento a uma proposta como essa pode sim ser um movimento estratégico para transformar a Botafogo SA mais atrativa para potenciais investidores. Se o Matheus Nascimento hoje recebe uma proposta de 23 milhões de euros, ele se valorizando, a gente pode imaginar que essa oferta, esses números, vão aumentar. E para investidores isso vai ser muito interessante. Então a gente pode interpretar das duas maneiras. Da mesma forma, vale destacar que o Botafogo tem a crise financeira. E vendendo o Matheus Nascimento nesse momento, antes de uma SA sair do papel, pode ter certeza que todos os credores vão em cima. O Botafogo, que tem direito a 60% de uma venda futura do Matheus Nascimento, nesse caso dessa oferta de 150 milhões, teria direito a 90 milhões de reais. E pode ter certeza que os credores iriam em cima na justiça, pedindo a penhora desses valores. Já se o Botafogo espera a SA sair do papel, essa penhora não vai existir. Por quê? Um dos objetivos da Botafogo SA é justamente negociar com os credores, equalizar a dívida do Botafogo e com isso, esse tipo de venda de atletas, o dinheiro não seria penhorado. Então a gente pode avaliar prós e contras nessa situação do Botafogo não vender o Matheus Nascimento nesse momento. Mas a gente tem que saber que existe sim o risco de repente o garoto não se desenvolver, não vingar como a gente imagina, e a gente espera que ele vingue, obviamente, né? Que ele consiga desenvolver e apresentar todo o talento que apresentou na base do Botafogo, mas a gente tem que entender, existe o risco. Esse risco é real, acontece com vários atletas e a gente tem N exemplos no futebol mundial. De jogadores que na base arrebentavam e no profissional não conseguem desenvolver todo o seu talento. O que eu espero do Matheus Nascimento é que ele consiga desenvolver esse potencial que a gente espera do atleta. Naturalmente, o time do Botafogo tem que dar essa sustentação técnica e tática para o futebol dele poder aparecer, mas a gente tem sim que ter consciência de que existem prós e contras nessa recusa. Então a conclusão aqui do raciocínio, Fogão, é a seguinte: não dá pra gente afirmar que o Botafogo acertou, nem dá pra afirmar que o Botafogo errou. Só o tempo vai dizer se de fato o Matheus Nascimento vai alcançar todo o seu potencial. Ele foi muito bem na nossa base, teve várias convocações para a seleção brasileira de base, e isso naturalmente demonstra que talento, potencial, ele tem. Mas a transição base profissional, se não for bem feita, pode acabar queimando o jogador. E a gente precisa sim exigir do Botafogo que cuide muito bem do talento do Matheus Nascimento. É um grande ativo que pode dar todo esse retorno, tanto dentro quanto fora de campo. Vamos aguardar, porque só o tempo vai dizer se a recusa do Botafogo nesse momento foi certa ou foi errada. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito dessa recusa do Botafogo em relação a essa proposta? Você está no grupo de torcedores que acredita que seria mais jogo aceitar nesse momento ou foi mais jogo recusar? Deixe sua opinião aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e mais uma vez eu peço, se inscreva no canal, compartilhe o Fala Fogão e me ajude a alcançar a marca dos 10 mil inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.